Oi! Vamos estudar? Redação. Vamos lá? Professor Silvano, canal Professor Silvano com Cylvano. Silvano. Muito bem, vamos estudar? Olha que delícia, vamos fazer redação, vamos botar nossa literatura para fora, vamos expressar o que a gente tem de dentro para fora de conhecimento, do que a gente viu, do que a gente buscou, do que a gente está captando, né, do mundo, do país, da vida, dos poemas, das literaturas, das escolas, né, das matérias escolares. Tem redação que pode sair coisas aí de química, de biologia, sabe? E hoje, por incrível que pareça, antes da gente começar, redação também é matemática e geometria. E um detalhe importantíssimo isso. Importantíssimo. Geometria e matemática, sim, senhores, galera. Sim, senhores. Vamos lá. Antes, então, nós já vimos o que é tema, então veio o tema, né? Então nós já começamos a botar as nossas palavrinhas, já pusemos ali nossas palavrinhas. Depois nós vamos escolher as palavrinhas que a gente quer, né? Que vai desenvolver, coisa e tal. E já vimos o que é o título. Então nós sabemos que o título é a última coisa que nós vamos colocar depois que escrevemos o nosso pensamento, coisa e tal. Mas antes de começar, eu quero que vocês tenham no cérebro de vocês, no quântico de vocês, que os neurônios de vocês desenhem a redação de vocês. É importantíssimo. É importantíssimo. Na hora da correção, é uma das primeiras coisas que os corretores vão ver na redação de vocês, é o desenho dela. De repente, vocês fazem uma redação de 3 parágrafos. Mas como? Se você tem 30 linhas, 25 linhas para escrever, você vai escrever tudo isso em 3 parágrafos? Então, já começa a iluminar. Já começa a eliminar a tua redação, vai ficando por último. Ao olharem, aos corretores olharem, eles já veem, então, a geometria da redação de vocês. Vocês podem ter certeza. Tem absurdos enormes. Tem redações que é um parágrafo só. Não dá. Né? Já põe do lado a redação de vocês. Se entrar no jogo, tudo bem. Mas geralmente não existe uma redação dissertativa, não existe uma correção de pensamento e de opiniões a ser dada em 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Para 30 linhas, para 25 linhas, para 20 linhas. Impossível. Não adianta vocês quererem teimar que vocês já vão serem desclassificados no olhar, nem vão ler a redação de vocês. Só de olhar o jeito que ela veio, e o pensamento já não está coordenado. Esse aluno já não colocou as coisas nas devidas ordens, né? Então nós vamos fazer um projeto mental de como vai ficar essa redação de vocês na questão geométrica e matemática deles. Então nós vamos fazer continhas, né? E vamos fazer geometria, vamos colocar os losangos, no caso, né? Losango não, os retângulos, desculpa, os retângulos nos devido lugar. Que uma redação, ela é feita de retângulos, certo? Ela vem com retângulos. E os retângulos são o quê? Os parágrafos. Então você já vai começar a ganhar nota na paragrafação. Correto? Na questão da paragrafação, você já vai começar a ganhar, porque a dissertativa exige uma certa paragrafação, tá? Então, peguem o caderninho de vocês, onde vocês já anotaram, e vão ser as palavrinhas mais, já estão anotando, e façam esse desenho numa folha toda, que eu vou mostrar, eu desenhei, para vocês também fazerem de vocês, para o cérebro de vocês já projetarem,
Porque o cérebro da gente é uma coisa muito interessante. Projetem que ele dá a resposta. Façam o projetismo, né? Isso pode ser ismo, pode ser o projetismo. Fechem isso, tá? Que vai ajudar muito, que é ponto na paragrafação. Então, o que é essa geometria, essa matemática? A questão de parágrafo. Dentro do português e dentro da redação, é a questão do parágrafo. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos explicar melhor isso? Muito bem. Eis aqui o desenho que eu quero que vocês façam aí para vocês. Isso é uma redação dissertativa. Vejam bem. De 30 linhas. É uma redação de 30 linhas, tá? Muito bem, olha que legal. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto parágrafo, a introdução. Se vocês já compreenderam lá as palavrinhas mágicas, vocês já sabem onde vai cair a primeira palavrinha mágica, a segunda palavrinha mágica e a terceira palavrinha mágica. E o último parágrafo, que é a conclusão. Depois nós vamos ver um por um. Mas eu quero esse desenho, que vocês façam esse desenho. Tá bom? Muito bem. Tá? Olha aí. Então nós vamos ver uma coisa muito importante. A questão da matemática, né? Então nós vamos na questão da matemática. Veja bem. Se nós temos 30 linhas, né, para escrevermos. Se nós temos 30 linhas para escrevermos e temos que fazer 5 parágrafos, certo? Se temos que fazer 5 parágrafos, então, matematicamente, nós vamos ter 6 linhas para cada parágrafo. Então, 6 linhas na introdução, certo? 6 linhas em cada desenvolvimento, em cada palavrinha mágica que não vai te deixar fugir do tema. Certo? E mais 6 linhas na conclusão. Ok? E mais 6 linhas na conclusão. 6 vezes 5, 30 linhas. É muito importante que vocês deem essas informações ao cérebro de vocês. Tá? Para vocês não dispararem em parágrafos, para vocês também não colocarem o primeiro parágrafo do desenvolvimento com 3 linhas, o segundo parágrafo com 10 linhas, né? E um terceiro parágrafo com 5 linhas. Não há pensamento que aguente. Então, de ver isso, de uma correção de linha, não está certo isso. Não está correto. Né? 3 linhas e 10 linhas. Então, não houve uma harmonia de pensamento e de organização. Por isso a importância dessa matemática e geometria no pensamento de vocês. Tá? Mas é lógico que não vai haver rigidez da coisa. Mas é importantíssimo que o cérebro de vocês saibam disso. Saibam disso. Deem isso ao cérebro. Meu cérebro, eu preciso de 5 parágrafos. Eu preciso de mais ou menos 6 linhas para dar as 30 linhas que me pediram. Lógico, se der, geralmente o máximo é bom chegar até os 30. Mas se der 29 linhas, não tem problema também não. Tudo bem. Isso durante nós vamos falar mais. Mas eu quero esse desenho. Por favor, façam esse desenho. Vai ser a organização que vocês vão dar ao cérebro na hora de escrever. Tá bom? Muito bem. Se uma redação ela é de 30 linhas, tá? Se ela tem 30 linhas, olha aqui. 5 parágrafos com 6 linhas cada parágrafo. Introdução, 6 linhas. Desenvolvimento, 3 desenvolvimentos
6 linhas e conclusão, 6 linhas. Vamos poder variar uma linha a mais ou uma linha a menos na circunstância, mas durante as circunstâncias que a gente for ver, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou voltar a falar então sobre isso. Mas isso é só para vocês projetarem no cérebro de vocês isso. Façam essa projeção no cérebro de vocês. Eu preciso de 5 parágrafos e 6 linhas para fazer uma redação de 30 linhas. Muito bem. Se for pedido uma redação de 25 linhas, vocês vão precisar de 5 parágrafos com 5 linhas. 5 vezes 5, 25. Tá aí as 25 linhas que foi pedido, ó. Certo? Matemática e geometria. Paragrafação é matemática e geometria numa redação dissertativa. O que numa narrativa não. Numa narrativa você pode, né, lançar de 10 linhas e uma linha de repente lá no meio, que é só para citar uma coisa, mas não é o nosso caso. Continuemos dentro da dissertativa. E uma redação de 20 linhas, tá? Vocês vão ter então 4 parágrafos, aí diminui um parágrafo, aí eu vou falar lá as palavrinhas mágicas, de 3 vai passar para 2, que vocês vão ter 2 palavras mágicas apenas para o desenvolvimento, que vai dar, né, as 20 linhas, tá? De 3 e de 5 linhas. 5 vezes 5, 5 vezes 4, 20. Certo? Depois eu repito, no final vou repetir de novo. Então, é preciso essa organização mental, esse projeto mental para os neurônios de vocês, no que vai ser o desenho geométrico e matemático da redação de vocês. O que vocês vão ganhar ponto em organização, que é quando se vai corrigindo a redação, os corretores têm aquele lado. Como foi a organização? Como foi isso? Como foi aquilo? Como foi aquilo? Fora o tema. Fora o desenvolvimento do tema. Fora o conhecimento que vocês colocaram sobre o tema. Certo? Correto? Estou falando lentamente para vocês desenharem direitinho e fazerem a matemática e a geometria para uma bela apresentação inicial da redação de vocês. É preciso essa organização. E imediatamente, quando o corretor olhar e ver esta organização, sem ler ainda nada seu, você já vai ter uma lindíssima nota de organização. E aí depois eles somam as notas e dão a média da sua redação. Então vamos supor que vale 200 pontos a organização. Se tiverem dentro de uma geometria dessa, de uma matemática dessa, eu tenho certeza que vocês levam os 200 pontos. Com toda certeza. Porque vai ser agradável de ler. Mas aí tem um probleminha muito importante. Muito importante. Existem letrinhas, letras e letrões. Não me venha com encheção de linguiça e letrão. Já fica claro que é uma encheção de linguiça. Não tinha o que dizer e o pouco que disse lançou letras enormes para dar o volume da língua. Ninguém é trouxa. Vocês não tentem fazer professores corrigidores de trouxa. Agora, quem tem letrinha vai sofrer mais. Que realmente vai ter que escrever. Então, o ideal é vocês desenvolverem uma letra
certo? Letrões, não me venha, já vai tirar nota, porque encheu linguiça. Não me venha com letrões. E letrinhas, cuidado, porque vão ter mais palavrinhas. E tendo mais palavrinhas, fica mais exposto a erros. Orações maiores, né? Muito mais palavrinhas que de repente algumas se escorrega ali nos S com C cedilha, 2 S com Z, aquelas coisas todas das palavrinhas que nos deixam em dúvida sempre e para o resto da vida. Não é crime nenhum esses erros. Mas se tem dúvida de uma palavrinha, usa sinônimo. Se não sabe se é com C, com S ou com C cedilha, se é com 2 S ou com C, né? Use outras. Né? Posso dizer aqui, acessórios, né? Assessorias. Tem, isso tudo, né, gera uma coisa e agora. É com C, com 2 S lá, S lá, são 2 S aqui, associações, são 2 S, não é? Tem todos esses problemas. Então, cuidado com a letra. Também faz parte da organização. Cuidado, tá? Volto a repetir. Letrões vai perder ponto. Encheu linguiça. Não tinha o que dizer, esgarrancheou letrão só para cumprir as 30 linhas. Não adiantou nada. Piorou mais ainda a situação. E letrinhas, cuidado. Cuidado com as letrinhas. Dá uma esticadinha, trabalhem com letras. Quando forem fazer redação, pensem em letras. Fazer letras normais. Letras com tamanhos normais. E é muito comum, muitos têm aquelas letrinhas. Sofre um pouquinho mais. Que vão ser mais palavrinhas e mais exposto a erros. Vírgulas, orações maiores, coisa e tal, parará. Certo? Então, a organização é o bater de olhos do que o corregedor faz na tua redação. Antes de ler nada. Antes de fazer nada. É o bater dos olhos, ele já sabe o que está acontecendo com este aluno. E o que vai acontecer na hora que ele lê ainda a redação. Tá bom? Anotem, ponham todas essas dicasinhas aí direitinho no caderninho de vocês. Cuidado! Olha quantas armadilhas que pode ter antes de você começar a pensar no que escrever. Nós estamos aqui, então, no como escrever a redação. O que vai ser outro babado. Durante a redação, que nós vamos falar, né, dos outros setores da redação, nós vamos falar com o que falar. Agora, cuidado com como você vai falar isso. Então, vamos repetir a aulinha hoje? Vamos colocar de novo a aulinha de novo? Muito bem. Geometria e matemática. Eis aqui a redação de vocês, ó. Tá bem focado aí, né? Tá bem focadinha a coisa. Eis aí a redação, ó. 30 linhas. 3 parágrafos de 6 linhas. Coloquem assim de começo. Depois nós vamos discutir. Lógico, se faltar uma linha lá, passa para o desenvolvimento de baixo. Isso, uma linha não vai fazer a menos, mas colocando uma linha a mais no de baixo, continua um desenho bonito a redação de vocês. Né? Que aqui venha com 5 linhas, e aqui venha com 7, e aqui volte com 5. Tudo bem, não tem problema. Vai estar bonitinho e organizada a redação de vocês. Tá bom? Certinho? Desenharam? Tá? Aí, ó. Certo? E aí, então, vamos. A matemática. 30 linhas. 5 parágrafos com 6 linhas, em média. É uma ou outro parágrafo que vai ter menos ou mais.
Falou? Muito bem. Uma redação de 25 linhas. Temos, então, 5 parágrafos com 5 linhas. Certo? E 20, uma redação de 20 linhas, são 4 parágrafos de 5 linhas. Isso é importante vocês terem no cérebro, terem na mente, que isso naturalmente, durante a escrita, vai acontecer correto. Porque vocês já passaram essa informação para o cérebro de vocês. Tá? Não se preocupe, apenas coloquem essa organização, essa geometria, essa matemática nos neurôniozinhos de vocês. Coloca direitinho isso lá, que vai funcionar. Né? Vocês estão conhecendo isso agora, vocês estão sabendo isso agora, vocês vão desenhar isso agora, e isso já vai ficar esta informação para na hora que vocês forem escrever, as coisas vão funcionar muito melhor. Não vai haver disparates e muito menos diminuição do pensamento. O cérebro é espetacular, gente. O cérebro da gente é uma coisa espetacular. Comanda que ele obedece. Comanda que ele obedece, tá? E voltamos então no outro probleminha das letras. A sua redação deve ter letras. Letrões, nem pensar. Letrões, nem pensar. Bati o olho, tá com letrão, encheu linguiça. Pensamento ou conhecimento do tema não chegou o devido. E letrinhas, cuidado. Cuidado que as possibilidades de erro é muito maior. Certinho? Ah, por essa vocês não esperavam. Ah, não, essa vocês não esperavam. Mas é uma forma de vocês já ganharem de imediato pontos na organização da redação de vocês. Aí não vai ter, lógico, não vai ter sujeira. Lógico, a questão de apagar nós vamos falar. Se errar uma palavrinha, nós vamos ver como pode funcionar sem você perder ponto, né? Mas isso tudo vai acontecer mesmo lá no rascunho. Tá bom? Então hoje é isso. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Depois que a gente tiver com a redação toda pronta, nós vamos falar o que é passar do rascunho para passar para a folha, né, oficial. Tá bom? Mas aí é outros problemas, é outra coisa, é outra aula sobre isso. Tá bom? Então, certinho? Façam os desenhos, pensem nas letrinhas, nas letras e nos letrões e vai dar tudo certo. Manda essa informação aí para os neurônios, que aposto que agora já está tudo... Nossa Senhora, né? E é assim mesmo. A questão neuronal é assim mesmo. Vocês estão contactando e dando novas informações que vai estar projetado na mente de vocês. Encontro com pessoas na rua que fizeram essas redações comigo e tal, elas começam a falar isso naturalmente. Nossa, professor, nunca mais esqueci que era assim, que tinha que fazer isso. Nunca mais esqueci. Não esquece mesmo. Tá bom? Então, projetem isso da organização, da redação de vocês. Já é ganho do primeira vista de olhos que o corretor tem da redação de vocês. Tá bom? Valeu! Valeu! Vamos nós, que é muito legal, gente. É muito gostoso. É fabuloso escrever uma redação. Vocês vão sentir bem. Vocês vão sentir ótimos e ver que beleza, que vocês mesmos vão julgar. Que beleza que ficou a minha redação. Vocês mesmos vão julgar. Vocês vão ter a certeza. Estou entregando para os senhores corretores uma redação, pelo menos, organizada. O assunto nós vamos falar depois, né? Os temas, né? E a coisa toda. Mas a organização, você pode dar esse 10. Valeu? Legal! Professor Silvano, canal Professor Silvano, com CYL
Tá legal? Aí inscrevam-se para acompanhar melhor, para a gente estar sempre juntinho, né? Dê seu like nas aulas de redação, ou então nas aulas de assuntos que tem aí, assuntos atuais que eu estou colocando sempre no canal, né? Assuntos variados, né? Mas tudo dentro de uma filosofia para se pensar, refletir, conceituar, que é o que uma redação dissertativa quer de vocês. Reflexões, conceitos e conteúdos. É isso que é uma redação dissertativa. Valeu! Valeu! É lindo demais quando e na hora que eu vejo que vocês foram e que vem o resultado de vocês, vocês não imaginam a minha alegria em dobro da de vocês. Vocês podem ter certeza. Tá bom? Valeu! Vamos prestar atenção, gente. Projetar a organização. E nunca mais vocês vão se esquecer. Tenho certeza disso. Valeu, até mais!